Olá, pessoal! De volta aqui com o Ana Conecta Podcast. E vocês não fazem ideia desse episódio. Como eu estou feliz, como eu estou honrada com esse encontro dessas três queridíssimas que estão comigo hoje num dia muito especial. Gente, é véspera de feriado, eu tenho que falar. Elas são muito queridas, né? Então, vou apresentar aqui para vocês uma conversa que vai ser potente, eu já alerto para os corações mais, né, sensíveis, e vamos falar de liderança que abre caminhos, protagonismos que se somam na construção de futuros inclusivos. Então, com vocês, as cofundadoras do programa Líder Negra e queridas líderes, por si só, pela sua própria experiência, pela sua própria história. Eu estou aqui com a Vânia Neves, executiva global de tecnologia, board member e que tem uma história incrível, assim como Patrícia Nascimento, comunicadora premiada, especialista em transformação cultural e tantas coisas lindas, Patrícia. E a nossa querida Patrícia Tertuliano, especialista em qualidade e melhoria de processos, com foco em liderança transformadora e muita coisa bacana também. Não posso deixar de mencionar, e deixando um beijo para ela, que eu sei que ela vai ver esse episódio, a querida Adriana Passos, que faz parte também da construção do programa Líder Negra, é uma executiva jurídica global. Adriana Passos também é uma das minhas admiradas daqui dessa mesa, todas são. Então, sem mais delongas, vamos receber esse time, vamos deixar essa conversa fluir, e eu convido você, vem com a gente. Vem com a gente, acompanha de perto cada coisa que elas vão dizer aqui. Vamos lá? Que honra ter vocês aqui. Que honra, que honra. Nossa. Muito obrigada pelo tempo, pela agenda, que sabemos que é o nosso ativo mais importante, esse tempo, né? E é sobre o tempo que eu quero começar essa conversa aqui. É o tempo de vocês, a história de vocês. Além de se apresentarem, contem pra gente dessa jornada, né? Essa jornada até aqui. Como é esse tempo dessas três até aqui? Vou dar uma linha aqui de começo. Vamos começar pela Vânia, depois a gente ouve a Patrícia Nascimento e a Patrícia Tertuliano, porque são duas Patrícias aqui hoje. Vamos lá? Bem-vinda, Vânia Neves, vamos com você lá. A palavra. Primeiro, você começou, né, explicando, né, o Conecta. E quero muito te agradecer por esse convite, mas eu acho que a gente começou aqui antes da gravação falando do tempo que a gente se conhece. Perfeito, perfeito. Né? Fomos conectadas, né, pelo meu marido. Verdade. E há muito tempo. Há muitos anos, e desde então surgiu aquela sinergia e hoje bacana. A gente está fazendo esse trabalho em conjunto. Então, obrigada também por esse tempo de conexão e por esse carinho conosco aqui no Líder Negra. Muito obrigada por estar conosco, fazendo parte das nossas edições aí por 4 anos. Isso então, aí. Muito obrigada. Muito orgulho. E também parabéns aí por esse novo projeto dentro desse seu novo portfólio. Tá obrigada. Bom? Então, estou apaixonada com esse projeto, Vânia. Essas trocas aqui são exatamente o que você falou, muito potentes. Muita potência a gente ouve aqui, né? Estou apaixonada. Vamos que vamos, né? Tem muito a ver contigo. Super muito obrigada. Bom. Bom, falando da Vânia Neves, antes que as minhas amigas se apresentem. Eu sou filha da dona Nilza do seu Oscar. Mas eu gosto muito hoje de me apresentar como, inicialmente, a avó da Maria e da Antônia. Que linda. Mãe do Lanian, sogra da Raquel, esposa do Mauro, né? Seu amigo aí de MBA. E filha do seu Oscar e da dona Nilza, e que me criaram, né, dentro de um cenário de família humilde, do subúrbio do Rio de Janeiro, né, de uma família de negros. A minha família toda é de negros, por parte de mãe, por parte de pai. O meu avô já tinha o lado já mais claro, mas uma família de negros, né, e com um aprendizado grande, né, sobre a história do negro no Brasil. E eu, muito nova, eu queria ser psicóloga. E antes de decidir o que eu ia fazer na faculdade, eu queria ser psicóloga porque eu queria impactar pessoas como a minha mãe fazia, conversando muito com todo mundo, ajudando todo mundo. E até que o dia que eu descobri a tecnologia, eu descobri que com a tecnologia eu podia impactar muito mais. Vânia, maravilhoso. E ao mesmo tempo que eu ia continuar também tentando fazer o que a minha mãe fazia.
E eu acho que o Líder Negra ele traz um pouco disso aí dentro da minha história. Então, resumindo, eu fiz matemática, minha formação técnica, depois fiz análise de sistemas e comecei uma carreira dentro da tecnologia há muitos e muitos anos atrás. Eu não gosto de falar exatamente porque é sobre tempo. Porque é sobre tempo. Mas é uma jornada. No meu post agora eu coloquei, são 36 anos de tecnologia. Bacana. E ao longo dessa jornada comecei primeiro como funcionária pública, mas eu queria trabalhar como tecnologia. Fiz a primeira transição, a primeira loucura eu fiz logo no primeiro emprego. Trabalhei em multinacionais ao longo aí da minha jornada, na White Martins, depois fui para a Intelig, que nos conectou, né, com Telecom. Depois fui para a GSK e assumi a minha primeira posição formal de diretoria em 2010, dentro da tecnologia. E tive uma oportunidade imensa dentro de uma multinacional de trabalhar com pessoas fora do país, né? Exercitar também a liderança do seu ponto de vista não só local, mas também regional. Bacana. E fiquei 15 anos na GSK e, de repente, no momento onde eu já começava a planejar o momento que eu estou vivendo agora. Olha isso! No momento que eu começava a planejar uma transição de carreira para uma carreira de conselheiros, eu recebi um chamado para ir para uma outra empresa, para uma posição global, que foi a posição da Vale. E aquilo me balançou, eu falei assim, não, vou dar mais um tempo. Um tempo, mas continuo no meu plano. No teu planejamento. Então, há 5 anos atrás, eu comecei a me planejar para essa transição que eu estou vivendo agora, que é só fazer participação em boards e largar a posição executiva, né? Não largar, né? Finalizar uma etapa, transitar ciclos, executiva para um outro ciclo. Mas ao longo desse processo, dentro da minha jornada, o pilar de preparação sempre foi muito forte. Tanto é que eu estou fazendo agora o que eu comecei há 5 anos atrás. Em 2018, eu fui para a Singularity University e lá tinham 99 pessoas, executivos, presidentes, conselheiros, né, empreendedores, startups, muita gente. E tinham 2 negras, eu e uma nigeriana. Dentro de 100 pessoas. Que eu vou encontrar agora esse ano, se Deus quiser, em outubro. Maravilhoso, maravilhoso. E aquilo me mexeu tão forte lá dentro que eu falei assim, gente, não é possível que eu estou num lugar onde as pessoas estão influenciando o futuro. Perfeito. E só temos 2 negras perfeito, aqui. Perfeito. E eu já fazia trabalho social, ajudando a outras instituições, mas aquilo mexeu comigo. E aí, depois a gente vai falar mais à frente, isso me levou também a, depois de algum tempo, vou explicar aí no próximo bloco, depois que as minhas amigas se apresentarem, como é que esse clique lá nasceu. Em 2018, esse incômodo fez com que em 2020 a gente se reunisse. Então, a minha jornada ela é uma jornada de executiva, mas com muita conexão com pessoas. Outro dia me pediram para me definir, eu falei assim, eu sou uma tech people person. Bacana, bacana. E foi alguém que me disse isso em 2009. Foi um gringo que depois, eu gosto. Depois de um processo, ele chegou para mim e falou assim, você é uma tech people person. Naquele momento, a gente fica meio assim, a gente acha que não é pra gente, né? Hoje em dia, eu falei assim, não, eu sou uma tech people person. Faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Maravilhosa, tá? Então, depois a gente fala mais. Voltamos sim. Eu peguei alguns pontinhos aqui, a gente vai voltar neles, especialmente esse momento do Nasce o Líder Negra. Vamos voltar já nesse momento. Enquanto isso, Patrícia Nascimento, conta um pouquinho da sua jornada, Patrícia. Patrícia Nascimento. Ou muito da sua jornada. Muita história, verdade. Eu sou nascida em São Luís do Maranhão, pais maranhenses, José Luiz, Maria da Conceição. Filha mais nova, caçula, tenho 2 irmãos. E realmente cresci num cenário bem interessante, que é o cenário de muitas famílias no Brasil, essas famílias miscigenadas,
No Maranhão é muito comum a gente ter essa miscigenação entre índios, negros e portugueses. Perfeito. Então, naturalmente, a minha família, né, tem essa origem. Então, eu trago isso também muito em mim. E depois de um tempo, né, meus pais resolveram ir para Brasília, onde eu cresci. E lá, realmente, eu comecei a buscar e ter esse sentimento um pouco, né, que eu acho que é um incômodo de nós três aqui, de querer esse pertencimento, né, de querer se encontrar e não se achar naquele ambiente. E foi quando, na adolescência, eu já comecei a querer encontrar um pouco sobre a verdade, né? Eu falo muito sobre isso, né? Sobre a verdade sobre mim, sobre pessoas, sobre os fatos. E acredito que isso que me levou ao jornalismo. Porque eu olhava aquilo e falava, cara, é isso. Vamos contar para as pessoas o que está acontecendo. Bacana, é isso. Vamos informar, vamos dizer. Usar a sua voz. Colocar, para dar voz. Para dar voz às lindo, pessoas. Muito lindo. Então, isso me encantou muito. Aí foi quando realmente eu ingressei nessa carreira e comecei a aprender muito. Só que chegou um momento que eu vi que para realmente avançar, eu precisava sair de Brasília. Né? Comecei a viver, não, eu quero o mundo, eu quero descobrir coisas. E aí, de repente, eu fui para Londres, morei 1 ano em Londres, melhorar o inglês, para aprender um pouco mais, entender sobre o mundo. E quando eu voltei, eu falei, olha, Brasília realmente está pequena para mim. Chegou o momento de eu ir para um outro lugar e eu cheguei no Rio de Janeiro. Estou aqui há 17 anos. Uau! 17 anos de Rio de Janeiro. Realmente me casei no Rio de Janeiro. Trabalhei como executiva de contas em agência de comunicação em multinacionais, como a Nissan, a SK. Casei. Também teve essa parte, né, também da vida amorosa que eu encontrei no Rio de Janeiro, que foi muito bacana. Encontrei Vânia Neves. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu tô curiosa, Encontrei Vânia Neves. A gente vai contar essa história. E realmente, assim, foi aquela coisa da referência e do pertencimento. Bacana. Né? Encontrar realmente Patrícia Tertuliano também, né? Todas nós, nesse mesmo ambiente, nessa mesma empresa, neste momento. Sim. Foi realmente assim, se identificar e olhar assim, gente. Tem líderes negras, tem mulheres aqui, e dá pra gente trocar, a gente compartilhar, e a gente, né, avançar e se empurrar. Então, foi esse ambiente. Então, tinha uma energia movendo vocês ali para vocês se conectarem, se aproximarem. E tem uma história de cada um. Incrível isso, gente. Eu fico arrepiada, Foi muito forte, sabe? E aí eu comecei realmente, de novo, né, a ver essa coisa do coletivo, maravilhoso, né, das mulheres se unirem, e aí a gente vai contar realmente como é que foi. E hoje eu estou realmente passando por uma transição de carreiras para gestão de mudanças, que também, né, tudo fazendo parte de tudo que eu vivi, do que eu tenho observado, né, dessa necessidade de que a gente está vivendo mudanças de forma muito rápida, mas sempre pensar no fator humano e nas pessoas, né? Então, eu sou uma tech people, mas eu sou uma comunica people. Muito bom, muito bom. Acho que people é o que nos une, né? People é o que nos une. Boa, Tertu. People é o que nos une. Então, assim, eu tô encantada com essa área e tô avançando com isso. E como a gente também já conversou antes, né, Ana, eu também tenho um outro mosaico aí, né, do ser humano, né, que é interessante. Que faz total sentido. Que no final é sobre pessoas. Que é sobre pessoas. E como a gente está olhando camadas, né, para além das camadas que a gente vê somente dentro do ambiente corporativo. Não somos só profissionais, crachás, somos muito mais que isso. Muito além disso. Olha quanta coisa surge aqui de conexão. Coisa. E aí eu comecei há 3 anos atrás a estudar Ayurveda, que é a medicina indiana. E hoje eu também sou terapeuta Ayurveda. Então, quantas camadas. Adoro. Elas então, sabem, enfim, eu amo. Tudo isso acontecendo e muito é um bom. prazer enorme estar aqui, conversando com você, com as minhas amadas, inspiradoras, todos os dias. Que lindo. E também com essa audiência maravilhosa que você tem criado, que bom. Esse time de pessoas que você tem entrado. Que bom que também é sobre voz, a gente unir as nossas, né? E levar coisas que a gente acredita para futuros melhores. Vamos falar sobre isso. Patrícia Tertuliano, que honra ter você aqui, minha querida Tertu. Então, conta um pouco, Patrícia, de você. Vamos lá. Primeiro, obrigada por esse espaço, né? Acho que as meninas já falaram, é isso. A gente está muito agradecido por você estar abrindo esse espaço para a gente falar um pouquinho da nossa contribuição aí para esse futuro mais inclusivo.
Falando um pouco de mim, sou também, né, oriunda de uma família de classe social, né, classe econômica bem baixa e tudo. Tenho os meus pais como referência, minha mãe, mas eu gosto muito de dizer que eu sou a neta do seu Edgar. Que bacana. Porque o seu Edgar foi a primeira pessoa que viu potencial em mim, sabe? Eu, pequenininha ainda, ele dizia, essa menina é muito inteligente, essa menina vai longe. Então, meu avô foi uma pessoa que me inspirou muito. E eu sempre costumo brincar que minha vida profissional começou aos 10 anos de idade. Olha isso. Quando eu tive que sair da minha casa, que eu morava em Jacarepaguá, e tive que estudar no Colégio Pedro II, no Engenho Novo. Então, eu ia sozinha, eu e mais uma amiga negra também, a Selma. A gente ia sozinha para estudar no Pedro II, com 10 anos de idade. Né? Então, ali eu acho que começou todo o meu processo de liderar a mim mesmo. Total. E liderar a Selma também, que eu fazia ela fazer umas coisas assim que não eram muito legais, assim. E então já influenciava, né? Já liderava ali. Imagino. Mas, enfim, eu acho que ali começou o meu processo de liderança, de mim mesma, né? Bacana. E a minha mãe sempre tinha uma filosofia de que a gente precisava estudar para mudar a nossa situação econômica. Então, a minha vida foi sempre de escola pública em escola pública. Né? Então, Pedro II, depois Escola Técnica Federal de Química, e depois faculdade UFRJ, de farmácia, que foi super influenciada por um professor que eu tinha de biologia que eu amava, que ele dava uma aula super, uma maestria absurda, né? Então, eu me encantei pela farmácia. Bacana. E acabei indo para o lado da farmácia industrial. Entrei numa empresa que na época era Glaxo do Brasil, né? lá nos idos, né, de 1900. Desde então eu estou nessa empresa e tive a oportunidade de passar por muitas áreas diferentes. Mas oportunidades porque também eu busquei, né, sempre me capacitar. Claro. Então, essa coisa de olhar o que poderia vir no futuro. Estão criando uma área de América Latina. Então, acho que é melhor aprender um pouco de espanhol, né? Então, eu sempre olhei muito por o que vinha na frente, o movimento que estava acontecendo, para tentar encontrar essas oportunidades. E falando um pouco agora da Patrícia People também, né? Porque eu acho que é isso que eu falei, que é isso um pouco que nos une. Me incomodava muito também esse fato de eu ser a única negra, principalmente depois que eu fui promovida a gerente, eu era a única pessoa negra. E uma vez me pediram para servir café, né? Uma diretora pediu para eu servir café, e aquilo me incomodou bastante, né? E aí eu tive a oportunidade de na empresa, fazer um programa chamado Pulse, que a gente tinha a oportunidade de passar 6 meses trabalhando para uma ONG, né, e recebendo os nossos salários e tudo, mas trabalhando por uma ONG. Então, eu fui para a África, fui para o Quênia. Uau! Passei 6 meses no Quênia e foi ali que eu descobri quem eu era. Voltou quente. Eu voltei com quente, 2 fervendo, né? E foi ali, depois que eu voltei do Quênia, eu conheci uma iniciativa que eu achei maravilhosa lá, que chamava Líderes do Amanhã, onde tinha uma instituição que captava pessoas com capacidade de liderança para dar uma boa educação, e depois essas pessoas tinham que devolver para a sua comunidade quando elas se formassem. E aí eu saí falando disso para todo mundo. Eu voltava, só falava do Líderes da Manhã. Manifestou. Eu falava bom dia e falava, você conhece o Líderes da Manhã? Muito bom, muito era bom. Um pouco isso. E foi aí que eu bati na porta de Vânia Neves, que eu falei assim, gente, tem uma diretora preta aqui nessa empresa, sabe? Olha isso, com gente, ela que eu vou falar. olha isso. E aí, a Vânia Neves, né? Vocês não se conheciam? Não conhecia nada, eu só olhava aquela diretora preta maravilhosa e eu falava, gente, eu tenho que falar com essa mulher, ela vai ter que me receber, ela vai ter que escutar sobre esse Líderes do Amanhã. E depois de algumas tentativas a gente conseguiu se falar e a gente andou junto pela fábrica e aí a gente começou a pensar, poxa, dá para fazer alguma coisa.
E Olá, minhas queridas Ana, Vânia, Patrícia Nascimento e Patrícia Tertuliano. Que prazer e que honra poder gravar esse vídeo para vocês. É com muita alegria no coração e com muita, muita saudade que eu estou aqui, de alguma forma, muito agradecida e muito honrada de poder participar junto com vocês do Ana Conecta Podcast e poder falar um pouquinho sobre a minha jornada e, mais especial ainda, poder falar um pouquinho sobre a nossa jornada e sobre o Líder Negra, que está indo para a sua 5ª edição. Às vezes eu passo um filme na minha cabeça e eu me lembro como foi que essa história começou, como foi que a gente se conectou. Eu tenho certeza que vocês, brilhantemente, de forma muito descontraída, compartilharam essa conexão e a sorte que todas nós, de alguma forma, tivemos de nos conectar e o impacto que o Líder Negra vem causando na vida de tantas mulheres pretas e negras no Brasil, mas mais ainda o impacto do Líder Negra tem causado nas nossas vidas, né? Eu sempre falo que o Líder Negra, ele é uma rua de mão dupla, ele não impacta única e exclusivamente as participantes e mentoradas, mas ele também transforma nós, né? A cada dia eu posso compartilhar aqui como prova viva do quanto o Líder Negra me transformou ao longo desde a sua criação e até hoje, e o quanto eu aprendo cada dia com cada uma de vocês e todas as voluntárias, mentoras, mentoradas com as quais nós temos e tivemos a oportunidade de nos conectar. Bem, para aqueles que ainda não me conhecem, como eu comentei, eu me chamo Adriana Passos, eu sou filha da Dona Regina, neta da Dona Ercília, irmã do Adilson e do Anderson. Eu sou paulistana de nascimento, carioca de coração. O Rio de Janeiro se transformou num grande amor na minha vida. No Rio de Janeiro eu tive o privilégio de conhecer essas mulheres incríveis que hoje estão à frente do Líder Negra, com quem eu aprendo todo santo dia alguma coisa, que me desafiam e que me tornam uma mulher melhor. Bem, assim como as minhas colegas compartilharam, a minha história também não é muito diferente. Eu venho de uma família de baixa renda, fui criada por uma mãe solo e por uma avó analfabeta, que foram com certeza as minhas primeiras mentoras e das quais eu tenho muito orgulho, muita admiração e que me orientaram e me orientam até hoje a ser uma pessoa melhor todos os dias e que sempre me incentivaram a estudar, mas também de alguma forma em compartilhar, né, com o mundo aquilo que eu aprendi. Então o Líder Negra, ele também, para mim, ele vem como uma forma de eu poder contribuir, de eu poder compartilhar a sorte e aquilo que eu aprendi ao longo da vida. Como as minhas colegas com certeza falaram, o Líder Negra, ele vem de um desconforto, né, de uma solidão corporativa. Eu sou advogada e a advocacia por muito tempo, hoje um pouco menos, mas por muito tempo sempre foi uma carreira elitista, vamos dizer assim. E por muitos anos eu era a única mulher negra nesses ambientes. E eu demorei um pouco para perceber isso, porque infelizmente é muito comum também a gente, ao longo dessa jornada, tentar se encaixar em alguns espaços, e por muitos anos eu tentei me encaixar nesses espaços, até que com o amadurecimento, me conectando com pessoas como as minhas colegas, eu fui entendendo de que eu não precisava me mudar ou para me encaixar nesses espaços, e que esses espaços, eles também são meus, e eu também mereço fazer parte deles, né? Então eu fui me empoderando como mulher negra, me empoderando como uma líder, para ocupar
esses espaços por merecimento, pela minha capacitação, né? Então, eu acho que isso é algo muito importante e algo que no Líder Negra a gente tenta compartilhar todos os dias com as participantes, né? E é muito gratificante, ao longo de todas essas edições, vermos a transformação delas quando iniciam a jornada, quando iniciam a fase da capacitação e quando elas terminam a fase de mentoria. É como você vê um jardim e você vê essa rosa desabrochar. Todas as edições nós temos a honra e o privilégio de ver a transformação dessas mulheres e ver o quanto elas desabrocham ao passar pelo Líder Negra. E isso é uma honra e um privilégio. E ver como o Líder Negra nos mudou, né? E ver como nós também somos pessoas diferentes por conta do Líder Negra. Eu, sem sombra de dúvida, eu não sou apenas uma profissional e uma líder diferente. Eu me tornei um ser humano melhor. E isso é algo que eu trago todos os dias na minha jornada, na minha carreira e na minha vida pessoal. Atualmente eu estou morando em Londres, eu me mudei para cá há cerca de um ano, buscando uma oportunidade e um sonho, e eu acho que esse é o primeiro grande mote do Líder Negra, né? O primeiro grande diferencial do Líder Negra. Eu vim para Londres buscando um sonho que eu tinha há muitos e muitos anos, e a Vânia sabe muito bem disso. A Vânia me ajudou na concretização desse sonho, me inspirou, me orientou e me empurrou muitas vezes quando eu nem mesma acreditava no meu potencial. Eu vim para cá então há cerca de um ano, buscando uma oportunidade na empresa na qual eu trabalho há 15 anos, e foi através dessa empresa, Jéssica, que eu tive a sorte de me conectar com essas mulheres incríveis. Então, em algum momento das nossas vidas, nós trabalhamos juntas na mesma empresa, em áreas completamente diferentes. Então, o Líder Negra, de alguma forma, nasceu deste ambiente corporativo, em que todas nós, de alguma forma, tínhamos um certo desconforto por sermos, dentro das nossas áreas de atuação, as únicas mulheres negras. E eu lembro que eu já compartilhei essa história com a Vânia. Dos pontos que me fez decidir que era entrar nessa empresa foi justamente quando eu descobri que existia na empresa uma mulher preta como diretora, coisa que ao longo da minha carreira e ao longo da minha vida eu nunca tinha tido a oportunidade de ver. Então foi assim que a gente se conectou, e foi daí, dessa conexão, que surgiu o Líder Negra. Vocês uniram os incômodos, né? Foram unindo ali e somaram as energias, né? É isso aí. Muito bacana. Eu trouxe uma frase aqui para inspirar a nossa conversa, que também é uma frase que eu respeito e amo, mas a nossa conversa já tem muita inspiração aqui, tem bastante coisa que a gente vai falar aqui, mas ela é uma frase que vai conectar com esse próximo bloco que a gente vai falar. E como a gente se conecta aqui, como as nossas histórias têm muita sinergia. A Patrícia é de São Luís do Maranhão, eu sou de Belém do Pará. Eu fiz MBA com o marido da Vânia, foi assim que a gente se conheceu. Um abração para o meu amigo Mauro, querido. Depois, ali, né, Vânia, a gente se conheceu, ficou ali mais próximo, depois a vida levou a gente para outros caminhos, depois a gente se encontra, eu faço transição, né, em 2022, converso com a Vânia, a gente teve muitas conversas bacanas e nos reaproximamos, e ali existia uma segunda edição, era o ano 2 do programa Líder Negra. Eu achei potente essa iniciativa, e essa frase, ela vem muito quando eu enxergo o programa, né? Então, a frase é a seguinte: a pergunta mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros? Dr. Martin Luther King. Eu gosto muito dessa palavra, dessa frase, porque ela fala
de inquietações e daquilo que às vezes está aqui dentro, mas a gente não age. E foi num momento desse de ouvir e refletir, de ver e refletir, que em 2019 eu estava num TED Talks aqui na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e vi ali numa tarde de sábado passarem várias pessoas que estavam fazendo pelo seu entorno, fazendo um trabalho pelo seu entorno. E ali eu senti um clique. Ali foi o meu clique. Eu sou tech de uma vida, engenheira, tecnóloga, né? A gente se conecta muito, né, Vânia, também por esse perfil. Mas eu senti que eu queria dirigir um pouco mais o meu olhar, o meu foco, a minha energia para o desenvolvimento humano. E ali eu comecei um plano. Comecei a estruturar esse plano quando foi em 22, de 19 a 22, eu fiz a transição e hoje estou justamente nessa abordagem que me traz a criar iniciativas como essa, que eu estou apaixonada, eu gosto, porque é sobre potências humanas. Então eu falei tudo isso para dizer o seguinte, quando eu entro no Líder Negra, e elas vão falar agora do programa, a gente tem muita interação e eu vejo o poder disso e lá dentro também, com a oportunidade de mentorar, de contribuir com palestras, tudo. É o tempo que eu também idealizo um programa social que se chama Conexão Mulher. E um belo dia, eu estou aqui no programa, já no ano 2, foi ano passado, 2024. Nós estamos lá num dos eventos e encontro essas queridas, Patrícia Tertuliano e Patrícia Nascimento lá. E sei que a Vânia só não pôde estar por conta da agenda dela e tudo. Mas é por isso, né? Existe uma conexão forte aqui em termos de o que a gente está enxergando de futuro. Sim. E como que a gente se move para construir esse futuro. É esse o gancho para o Líder Negra, com toda a honra, nesse ano 25, né? Eu adoro esse programa, acho que eu me manifesto nas redes, eu falo isso, falo para quem me conhece, que é um projeto que eu vejo muito valor. E hoje aqui pode ser que tenha emoção, né, Tertu? Pode ser que a gente não segure a emoção, porque a gente trouxe alguns depoimentos lindos aqui, Tertu já está com seu lencinho. Mas a ideia é a seguinte, falem um pouquinho desse clique, dessa conexão e dessa mudança que vocês estão promovendo, porque é sobre isso. A mudança, Vânia Neves, vou começar por você. Eu vou começar porque a fala da Patrícia, ela também trouxe um filme, né? A Tertu falou assim, o que nos conecta exatamente é esse nosso lado people, né? E, inclusive, nos conecta a você também. Perfeito, perfeito. E espero que a gente se conecte com a sua audiência, né? E muito mais, e venham lindas coisas daí, perfeito. E foi interessante, né? Porque todas nós já tínhamos o nosso desconforto, né? Na minha jornada, eu coloquei aí, né? Uma família humilde, uma vida executiva de anos. Então, assim como a Tertu falou, que ela estava... Essa diretora preta, né? Que tinha lá na GSK, que era eu. Era só eu mesmo, sim, né? E a Patrícia, a gente tem uma história, porque ela, como comunicação, ela me cutucava. Vânia, não, olha isso, gente. Você tem que dar uma entrevista, você tem que aparecer. E eu, Patrícia, eu sou totalmente low profile, né? Ela falou que eu mudei, porque agora eu vou lá, né? Mas ela me cutucava. Então a gente teve muito esse contato, né? Inclusive, a gente foi para Mulheres do Brasil juntas, né? Em 2018, eu participei da coordenação que, né, criou o Mulheres do Brasil aqui no Rio, e a Patrícia, a gente foi no lançamento. Então, a gente criou aquela conexão, primeiro porque ela era outra preta que me empurrava, a diretora que não queria aparecer em lugar nenhum, ela me botava nas matérias. Ela te impulsionava. Ela tirava foto. Não, você vai tirar foto, suas fotos são muito ruins. Que bacana. E aí já tinha... E ela foi a primeira conexão. A Patrícia, ela foi a primeira conexão. E a Tertu... depois eu vou falar da Dri. Essa história que ela contou da África foi em 2018, Tertu. Foi depois do meu TEDx. Aham. Foi. Ela arrumou minha agenda, me chamou e marcamos um café pela fábrica e fomos conversar. Aí ela contou desse programa, mas assim, apaixonada, né? Ela queria, no outro dia, já começar com o programa aqui. O olho brilhando, né? E eu tinha o meu incômodo de março de 2018. Sim. Eu lancei o TEDx em novembro, em março
eu tinha ido para Singularity. Aham. Então, eu tinha o meu desconforto, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, mas eu não podia falar para ela que naquele momento eu ia fazer e tudo, mas estacionei. Sei. Patrícia Tertuliano. E, Você marcou. não, ela por quê? Já tinha uma união de propósitos Total, ali, né? Ela totalmente. queria fazer alguma coisa. Totalmente. E aí eu não falei, não, a gente vai se falar. Eu falei assim, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu não sabia exatamente como seria, mas sim para mulheres, para liderança, e ela toda falando do projeto. E a Adri, a gente também, durante muitos anos, a gente não tinha tido conexão de trabalho, e de repente, por conta de um projeto de inovação que a gente criou, que essa aqui também participou, né, de uma jornada de inovação que lindo. eu meio que balancei, né? A gente criou um grupo dentro da empresa e eu liderava esse grupo, que era o grupo de inovação, um grupo multifuncional. E a gente conseguiu construir uma jornada de um programa. E a Adri, ela era o legal que vinha para compor dentro da inovação. Então, a gente também começou a ter mais proximidade. E ela também um dia falou para mim, não, eu tenho vontade de doar o meu tempo e trabalhar. Anotou, marcou. E aí, isso foi 2018, né? O programa de inovação, inclusive, a gente rodou em 2018. 2019, foi pandemia 20? 20. Então, 19, eu ainda estava na GSK, mas assim, já pensando. E eu me lembro que até um colega, um amigo, né, do grupo de CIOs, eu falei muito com ele sobre isso. E ele chegou a me ajudar, inclusive, mas pensando em tecnologia, pensando em alguma coisa mais. E tanto que ele até criou uma coisa, depois chamou de... agora eu não me lembro mais, era Dona Neves, alguma coisa, Das Neves. Das Neves. Ele veio. Virou das negras, que virou líder negra. E aí, a formação do nome. E aí, ele falou, não, Das Neves, botou Das Neves. E aí a gente começou. E aí, quando chegou 2020, na pandemia... Não, foi um pouquinho antes da pandemia. A gente começou a conversar. 2019. 2019. A gente começou a conversar e a gente, em 2020, a gente conversou um pouco mais, mas não tanto, tá? Eu acho que não. Eu acho que foi mais para 20, porque a gente... 21, porque a gente... Que a gente lançou. E aí, não, porque teve o conselheiro em 2020. E o conselheiro 101, que eu não falei aqui, ele também foi para mim alguma coisa que reforçou. Porque eu comecei a trabalhar em 2020 com esse meu amigo, que ele vai lembrar, o Strack, mas era ainda sobre tecnologia, ele me ajudando. Aí falou, não, vou fazer o negócio das neves e tudo. Tanto que quando eu a chamei, a gente já ia fazer uma coisa mais para tecnologia. Eu estava querendo fazer uma coisa mais exponencial no primeiro momento. Sim. E aí... 2020 eu teve uma outra coisa que aconteceu na minha vida que foi um divisor de águas, que foi o Conselheiro 101, que é uma formação, né, que eles buscaram 20 mulheres pretas no Brasil para fazer uma iniciação em governança para assumirem posições em conselhos. Maravilhoso. E se conectava com aquele meu plano de 2019. Sim, total. Isso foi 2020. E quando eu vi o Conselheiro 101 ali na pandemia, online, com 20 pretas, né? Alguém saiu, acho que nos formamos 19, mas alguma coisa assim. Eu falei assim, gente, é um modelo possível também. E aí, tudo bem, aquilo ficou. Eu fiz o Conselheiras também, que foi outro divisor de águas. O Conselheira não era a primeira turma, era? Era a primeira turma. Uau. E a primeira turma foi assim, muito convite. Marcante. Foi convite. Marcante. Como a nossa também, praticamente. E aí, 2020, no mesmo momento que eu estou terminando, um pouco antes de eu terminar o Conselheira 101, eu comecei no processo da Vale. E fui para a Vale. Só que eu já estava pensando em fazer, eu vou fazer. Quando cheguei na Vale, que eu vi, falei assim, cara, eu vou começar o onboard. Uma empresa enorme. Falei assim, mas eu não vou adiar o projeto. E aí, você se manteve. Eu peguei minha listinha. Patrícia Tertuliano. Adriana Passos. Patrícia Nascimento. E fiz a abordagem. Gente, vamos construir.
Bacana. E assim, a gente fazia reuniões para desenhar mesmo, Sim. porque a gente sabia que a gente queria fazer alguma coisa, mas eu trouxe a questão de fazer por tecnologia, depois eu mesma, e a gente fazendo persona, depois Claro. eu falei assim, gente, vamos fazer diferente, porque não é uma pegada para a gente começar no primeiro momento Com tech. com tech. Eu acho que foi uma decisão Bacana, acertada, bacana. porque a gente coloca muito do pessoal nosso no programa. Que, inclusive, é um diferencial. diferencial. do Líder Negra. Inclusive da própria história, experiência e jornada de cada um de Isso. vocês. E assim, até para quem está assistindo saber exatamente o que é o Líder Negra, né? É um programa de mentoria para Perfeito. mulheres negras Perfeito. que tem como objetivo apoiar essas mulheres na construção de um plano de desenvolvimento para que elas ocupem posições de liderança ou reforcem as suas posições onde elas estão. E para isso a gente criou uma etapa de capacitação, uma etapa de mentoria. Perfeito. E a gente vai falar, eu vou deixar que elas complementem, mas tem um processo de 4 meses de preparação para potencializar essas mulheres. E da forma como a gente queria fazer, não dava para fazer no primeiro momento só Focado tech. em tech. né? Não dava. Hoje dá para pensar, mas tem muita coisa para mudar, porque a gente faz de uma forma muito quase que personalizada. Sim. Nós participamos de todas as sessões, a gente conhece todas as participantes, a gente entrevista. A gente Vocês cuida. têm esse nível de A gente tem um nível. envolvimento. A Eu gente gosto tem dessa nível palavra. de envolvimento, De entrega. atenção durante o programa, que é diferente se a gente desse só um app. Ou desse só um curso, por Ou exemplo. que desse só um curso. Então, esse Conecta tem muito a ver com isso, porque Perfeito, naquele momento, perfeito. cada uma criou-se um vínculo, mas naquele momento a gente não podia fazer nada. E, de repente, aí, 21, nós começamos em fevereiro, mais ou menos. Foi a primeira edição. A gente começando a fazer as reuniões para a gente desenhar o programa e lançar naquele ano. Então, era do zero, montar a persona, ver que público que a gente ia atender, Muito bacana. que grade que a gente ia colocar de treinamento. Aí, vamos começar com quantas mentoradas? Aí eu falei assim, gente, vamos começar com as 20 atentos. Eu acho melhor a gente começar com mais 6. Gente, falei, não, gente, vamos começar. Eu falei assim, não, gente, a gente vai chamar mentoras de peso. Para 6 pessoas, não, vamos botar pelo menos 20. E aí a gente Foram depois as mentoras do Conselheira 101, que Olha. a Vânia já tinha uma parte. Que uma parte, bacana, uma conexão que bacana. com elas. Isso. E eu peguei, o que eu fiz com as mentoras? Eu fui na minha rede de amigas de jornada, para a primeira turma, principalmente. Perfeito. E eu trouxe primeiro as minhas amigas, né, executivas de jornada, e também as novas amigas que eu estava trazendo, porque senão eu não teria pretas como mentoras. Só uma, que é a Silvinha. Te entendo. Então, vou deixar as meninas falarem aí um pouco, mas essa conexão É incrível. foi muito importante para a gente, cada uma com a sua história, com a conexão, você coloca na chamada Isso. do podcast, né? Essa conexão de propósitos para que a gente Exato. pudesse Exato. criar o E programa. uma coisa que fica muito clara para mim, quando você falou assim, vamos fazer um programa tech, porque eu quero começar exponencial. O que vocês criaram é muito mais exponencial do que se tivessem começado só como tech. Isso para mim fica muito claro, porque vocês fizeram multidimensional. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Quem vem agora? Tertuliano? Para fazer aí uma troca? Vai lá, Tertu. Podemos falar um pouco dessa coisa da personalização do programa no Líder Bacana. Negra, né? Porque uma das coisas que a gente, depois de montar todo o programa, o que a gente colocou como um propósito era que realmente a gente queria fazer diferença na vida dessas mulheres. Ou seja, a gente não queria fazer um programa de massa, né? Para ter números, mas a gente queria realmente fazer uma diferença na vida dessas mulheres. Então, essa coisa da personalização chega até um extremo. Vânia, Ela vai falar isso. um pequeno extremo
Porque, assim, fora de brincadeira, né? Ela sabe que eu brinco demais. Mas, assim, porque o tanto que de envolvimento que tem é de conhecer as mentoras, de conhecer as mentoradas e de buscar fazer Um uma... match perfeito. Vânia Neves. Match perfeito, Vânia Neves. Temos provas e Match evidências. perfeito. Evidências, resultados e Né? números. Incrível. E esse ano eu vou contar com a AI para me ajudar. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora a gente Mas, exponencializa. Mas sem perder. A essência. A essência. Então, isso é uma coisa que Sim. a gente viu como retroalimentação, né, das mentoradas e até das mentoras, que a gente não tinha problemas, não tem problemas de que não deu match com a mentora, com a mentorada e que alguém não ficou satisfeito. Então, isso é uma coisa muito interessante que eu acho, né, do programa e um diferencial que faz com que, apesar da gente não ter uma quantidade, né, de mentoradas, ou seja, a gente está aí entre 35 e 40 em cada edição, né, a gente começou com 20 e tudo, mas a gente consegue medir, consegue ter ciência da diferença que fez o programa na vida delas. Perfeito. Então, para mim, isso né? E aí, agora a Paty... Nós vamos trazer uns depoimentos aqui, eu acho que isso vai ficar bem claro para a nossa audiência perceber a importância, o valor agregado, o impacto. Exato. Esse ano, a Tertu fez um post que eu gostei de uma expressão que ela usou, impacto massivo. Sim. Gostei tanto disso, porque é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Mas de uma forma muito estruturada, personalizada, mas o impacto e o alcance são incríveis. Exato. Patrícia Nascimento, conta mais dessa história aqui, empolgante. A construção, ela realmente foi muito intensa e ela sempre é. Né? Sempre, porque todo ano... Só elas sabem dessa intensidade. Cara, Tem um código aqui. Cara, porque a gente realmente é muito exigente com a gente mesmo, sabe? E a gente sabe o tamanho disso, a gente sabe da O importância. mundo é exigente com as mulheres pretas, né? E a gente- Negras. Exato. Então a gente Perfeito. tem que ser exigente. A gente Perfeito, sabe da importância perfeito. desse impacto. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito marcante, que é a construção dessa capacitação. Né? Que, com certeza, sempre tem... Aqui, ó. Vânia Neves. Vou falar para ela sobre ela depois. Vai. Ela trouxe uma visão de uma grade de estudo, de desenvolvimento incrível, com pessoas e palestrantes que estão ali, como você, maravilhosa, que faz parte, que vai encadeando. Né? Por quê? Qual o entendimento que a gente tem? Mais do que a gente capacitar tecnicamente, que foi uma coisa que a gente foi percebendo, né, ao longo do programa, a gente dá ali autoconhecimento. Se encontra. Toma consciência de quem é você. Sim. Toma consciência da tua posição e da tua condição ali. Perfeito. E o que você tem que mudar para você dar esse Perfeito. salto. Porque senão, daqui a 6 meses, quando o programa acabar, você não vai ter entendido o propósito disso aqui. Não vai ter aproveitado essa potência. Exato. Então, cada momento, e elas podem dar o depoimento, e elas dão, realmente, de que cada palestra, um dia após o outro, elas vão, né, pra cama, pro travesseiro, e vão refletir sobre aquilo. E falam assim, cara, o que eu tenho que transformar, o que eu tenho que mudar, eu tenho que evoluir minha mentalidade sobre isso aqui. Né? Então, eu acho que isso também é um diferencial enorme do nosso programa. Assim, é assim... Tanto que quando acaba, a gente fica com saudades. Exatamente. As palestrantes ficam com saudades, porque é um mês de capacitação ali, que elas ficam assim, e agora? O que eu vou fazer? Não tem mais entender. Gente, vamos focar nas mentoras, vamos focar no curso da Singularity, que é incrível, né? Que a gente também tem. É uma parceria excepcional. Excepcional. Então, acredito que, assim, isso também traz, né, essa potência, né? Como você fala, para essas mulheres. Agora eu vou pegar essas conversas todas aqui da construção, do até aqui, vou perguntar, porque está todo mundo querendo saber. Eu já recebi umas 3 perguntinhas antes de eu chegar aqui. E 2025, quais são as novidades? Soltem as novidades. O programa está no ar? Começando? Estamos com as inscrições abertas até o dia 30. 5ª edição.
5ª edição. Uhul! Então, você, mulher negra, que quer participar disso tudo que a gente está falando aqui, que quer se desenvolver e quer ter um apoio de uma rede. Perfeito. Hoje, eu acho que é importante a gente falar, nós somos as cofundadoras, mas nós temos hoje mais de 60 voluntários, dentre palestrantes, mentoras, as pessoas que nos apoiam, né, junto com essas empresas, né? A gente tem a Singularity nos apoiando, tem o Conselheiro 101. Já tivemos... Oi? A Cito Talentos, companhia. A Companhia de Talentos esse ano está sendo responsável pelo nosso processo de triagem, de inscrições, de montar as inscrições e fazer a triagem para a gente fazer seleção. A gente tem a POC, que fez a certificação, a gente teve a Lenovo no ano passado, espero que continue. Ai, que bom. Que novas parcerias venham. Que novas parcerias venham. Esse é o momento, né? Inclusive, do início é o momento. Exatamente. Então, mas a Patrícia trouxe um ponto importante para a gente fechar, né? Para as pessoas conhecerem o programa. Nós temos os voluntários, os parceiros que nos apoiam. Esse time, que é o time, né? Que é o time Líder Negra, que ao longo do ano trabalha na organização, mas o nosso cuidado, e aí falando da capacitação, a Singularity University, ao mesmo tempo que ela me incomodou, ela também inspirou na grade. Perfeito. Porque quando eu voltei, eu fiz até um TEDx falando de novas habilidades. Então, quando a gente pensa na grade do Líder Negra, que todo ano a gente revisita, a gente se inspira no Fórum Econômico Mundial, que fala que hoje você tem que ter pensamento crítico, você tem que ter comunicação, adaptabilidade. Você também tem que saber de AI. Competências digitais. Perfeito. Então, a gente navega com a grade do Líder Negra, pensando também no que você precisa para trabalhar hoje como líder. Sim. E para o futuro. Perfeito. Porque a preparação, a Tertu trouxe para a fala dela sobre como a vida dela toda... Ela foi inspirada pelos pais a olhar para frente, se preparar para uma próxima posição, oportunidade. A minha mãe, ela só chegava para mim assim, ai mãe, tô preocupada com a prova. Você estudou? Se você estudou, você vai conseguir. Se você quer alguma coisa, você se prepara. Você se preparou? Então, a minha vida foi também um pouco disso. O que a gente quer com a Líder Negra? Que ela, dinamicamente, ela tem a consciência de que ela precisa estar sempre se desenvolvendo para que o próximo passo dela seja muito mais simples, ela esteja pronta para as próximas oportunidades. Perfeito. E aí, depois da capacitação, dentro da capacitação tem essa grade que a gente cria com esses palestrantes, a gente tem esse curso da Singularity, que é de introdução ao pensamento exponencial. Maravilhoso. E ele dá uma mexida grande, né? Deu em todos nós. Né? O curso que eu fiz presencial, hoje ele está democratizado numa plataforma que elas estão podendo ver exatamente, praticamente, de forma atualizada, o que eu vi em 2018. E quando elas entram para a mentoria, para dentro já dessa catarse que elas viveram na capacitação, que começa com autoconhecimento, e elas vão para a mentoria num período de 4 meses para que elas preparem o seu plano, né? Elas têm um insight com essas mentoras, que são pessoas super experientes, né, de mercado, para que elas, a partir dali, elas sigam. Né? O que a Patrícia falou, o que a gente quer é que, a partir dali, elas consigam ir tocando. E a gente sabe... E avançando, né? Na sua história, na sua jornada, nos seus objetivos, no seu desejo. Porque o principal, Ana, principalmente quando a gente está falando de diversidade e inclusão, que agora tem essa coisa, mas agora a gente não fala mais. Sim. Não importa, gente. O que a gente precisa é ter um ambiente diverso e incluso dentro das empresas, com todos os tipos de diversidade, mas as pessoas precisam estar preparadas. Perfeito. Ninguém quer estar numa empresa, em qualquer posição, e alguém está olhando assim, está ali porque é do time, é do grupo diverso. Não, você tem que estar preparado. Sim. Então, independente de ser preto, branco, se ter alguma diferença ou não, é o desenvolvimento que vai fazer diferença. E o que a gente quer trabalhar também é a autoestima também dessas mulheres,
de que a gente pode chegar onde a gente quiser. Onde quiser, onde quiser. E que a gente Bacana. que a gente não precisa mostrar para elas que elas não precisam se diminuir para caber em nenhum espaço, né? Que muitas vezes os espaços não são desenhados para a gente. Então que a gente tenha potência de desenhar novos espaços, né? Então eu me lembro muito que uma das vezes de uma das meninas, não lembro qual foi a edição, que ela estava num emprego, numa empresa super tóxica, e ela não tinha coragem de sair dali, porque ela não sabia, né, não acreditava nela mesma. Para mim, eu acho que eu falava assim, cara, eu ganhei a certeza de que a gente estava no caminho certo quando eu vi aquela história. Porque a rede que se criou, né, de apoio, ela conseguiu sair, deixar aquele emprego e ir para um outro emprego acreditando nela mesma, ou seja, alguém captou ela e levou. Então, assim, a gente criou uma rede tão potente que uma pessoa que estava se sentindo, sabe, com uma autoestima no chão, estava aceitando um emprego tóxico porque tinha medo de não conseguir pagar as próprias contas, ela conseguiu se libertar disso. É isso. Então, assim, para mim, eu falei, gente, bora que estamos no caminho certo. Bora que estamos no caminho. E eu quero pegar essa força da tua fala, Tertu, tudo que a gente está falando aqui é muito potente, para trazer alguns percentuais. Eu tinha falado para a Vânia que eu não ia trazer percentuais, mas eu trouxe alguns só para a gente, né? Porque essa é uma conversa aqui leve, mas eu gosto de deixar aqui só para a gente ilustrar. Estamos em 2025, esses dados são bem atuais, e aí eu vou conectar com a mudança que esse programa está fazendo. Esse é o gancho dos meus dados aqui. Apenas 4% dos cargos de liderança sênior no Brasil são ocupados por mulheres negras. Pesquisa da McKinsey em 2024. Segundo o IBGE, dados de 2025, esse ano, pessoas negras representam 56% da população brasileira, mas ocupam menos de 7% dos cargos executivos nas grandes empresas. É só para a gente fazer reflexões aqui, todas nós aqui, e quem está tendo a oportunidade de acompanhar esse episódio com a gente, né? Atualmente, os cargos mais altos, como Conselho de Administração e Diretoria, têm apenas 5,9% e 13,8% de pessoas negras, respectivamente. Já nos cargos de entrada, como trainee e estagiários, esse percentual sobe drasticamente para 70,8% e 60,8%, respectivamente. Esse é um dado do perfil social, racial e de gênero das 1.100 maiores empresas brasileiras e suas ações afirmativas, publicado pelo Instituto Ethos de novembro de 2024. Eu trouxe essas informações só para a gente não esquecer de onde estamos e por que estamos aqui compartilhando essas vozes. Quando a Vânia, a Patrícia Nascimento, a Patrícia Tertuliano e a Adriana Passos e todas as pessoas que estão com elas, incluindo a mim, né, que faço parte, amo fazer parte. Quando elas se juntam para fazer isso, existe no centro desse movimento a intenção. E a intenção, ela pode gerar uma ação. E a ação, ela pode gerar mudanças. É só um raciocínio que eu trago sempre com os meus próprios projetos. Eu quero, então tá bom, isso aqui está alinhado com o meu propósito, com o que eu estou enxergando, como a Vânia falou aqui no início. Então eu vou, mas eu quero gerar impacto. Eu quero promover a mudança como elas aqui. Então eu falo da nova geração de líderes, Ana, negras, posso só fazer que é o trabalho que vocês estão fazendo com o Líder Negra. Era esse o meu fechamento aqui. Desculpa te interromper, mas só porque esses dados que você trouxe me fizeram refletir aqui, né? Se você vê que entra 70% de pessoas negras nos cargos de base e só 7% estão em cargos de liderança.
Ou seja, essas pessoas não crescem. O que acontece É uma ali? pergunta muito importante que a gente Muito. precisa entender. E esse é o nosso incômodo. E esse é o nosso incômodo. Porque quando você chega nos cargos de base, você vê muitas pessoas negras. Só que essas pessoas não crescem. Elas não por alguma razão que a gente está aqui, né, juntas, a gente pode ser um outro O outro episódio, episódio. total, faz sentido. Para mim já está feito o outro convite. episódio. Elas ficam estagnadas em algum lugar e não alcançam as posições de liderança. Então, acho que cada vez mais trabalhos como o que a gente está fazendo e que outras instituições estão fazendo, que não somos só nós do Líder Negra, mas tem outras instituições que estão fazendo, é urgente e necessário e preciso para fazer com que essas pessoas consigam chegar E aos essa cargos de realidade liderança. mude. Que isso mude. Para uma realidade melhor. E voltamos à frase do Martin Luther King. O que a gente está fazendo pelo outro? Sim, O que a gente dentro das empresas está fazendo para que a gente mude essa realidade? Por exemplo, um ponto aqui que eu trouxe para elas, né, que nem vocês fiquem à vontade se quiserem comentar. Mas o que as empresas podem fazer hoje para mudar essa realidade na visão de vocês? Não era uma pergunta combinada, mas é uma pergunta que fica latente aqui, Vânia. Essa eu gostaria de comentar mesmo, porque essa indignação que a Tertu teve, eu não tinha a correlação com o número de entrada, né? Eu estava muito claro para mim o número de líderes, mas a gente não faz essa comparação. Eu acho que são 3 pilares, né? A gente fala das empresas, mas quem está dentro da empresa é uma pessoa. Pessoas. Então, todas as vezes que me chamaram para falar de alguma coisa, né, falando de diversidade, ou para contar história, enfim, com essa sua pergunta, o que a gente faz? Primeiro, a gente pensa dentro de casa. Como é que a gente está criando, né, Perfeito. os nossos filhos? Perfeito. Como é que a gente... Vou dar um exemplo rápido, eu sei que a gente não tem tempo. Eu estava numa festinha há uns 2 anos atrás, da minha neta mais velha, e aí um coleguinha dela me viu junto com a outra avó, brincando com a pequenininha, a Maria, e o coleguinha falou assim, eu já sei quem ela é. Aí nós olhamos uma para outra e falamos assim, você é irmã da Antônia, porque ela é preta. Quando ele falou isso, ele não tem nenhuma maldade. Nenhuma maldade. Esse mesmo menino, quando ele tiver 8 anos de idade, 9 anos de idade, pode ser que ele está falando assim, ela é preta, ela é feia. Por quê? Porque é alguma coisa que surge na nossa sociedade. Sim. A criança, quando ela não nasce sabendo que o preto é bonito, que o branco é bonito e o preto é feio. Então, para mim, começa em casa, como é que a gente trata igualdade. Perfeito. Igualdade em geral, respeito com qualquer tipo de diversidade. Perfeito. Depois, eu acho que tem nós, enquanto indivíduos, né, o que nós estamos fazendo. Nós e N outras pessoas, não só os nossos voluntários, mas os voluntários dos diversos programas que tratam os diversos tipos de diversidade, estão tentando fazer alguma coisa para transformar. E aí e nós estamos também dentro das organizações. Sim. Então a gente precisa que esse olhar, não só de diversidade, mas de inclusão, ele ocorra dentro das olhar humano. Empresas. O olhar humano. Tão simples. Certo dia alguém me perguntou, Tão o que simples. você acha? Não somos... Certo dia alguém me perguntou, um executivo me perguntou, mas o que você acha? Sim, você tem que olhar o invisível que está dentro da empresa, porque esses 70% que entraram, eles ficam invisíveis durante a vida deles toda. Então, é trabalhar a invisibilidade do que é diverso e deixar de trabalhar a diversidade como alguma coisa, eu tenho que fazer diversidade. Não, gente. Não é isso. Se está dentro de uma empresa, Concordo. pensa sob o ponto de vista de negócio. Sim. E se você vende um produto, o produto que serve para o seu cabelo não serve para o meu? E eu posso, agora, tendo consciência, deixar de comprar esse produto porque ele não serve para o meu cabelo, que é crespo. Então, tem um olhar de negócio, né, que é olhando o ISD, a pauta toda de ISD de negócio, e tem a nossa consciência enquanto seres humanos. E o terceiro pilar, para mim, é o Estado, é o governo.
como é que ampliam-se essas políticas públicas para que você não tenha que ficar, você enquanto indivíduo, sofrendo para poder trabalhar os temas. Então, eu acho que... Para trabalhar a conscientização. Entendeu? Então, essa conscientização maior, mais ampla, estruturada exatamente. e justa, né? Sem tons de malícia, maldade, mas só a justiça, né? O que é correto, o que é certo, né? Exatamente. Eu daqui a pouco, se me deixar, eu vou entrar já nas leis espirituais, porque eu chamo, isso para mim é tão claro. A Patrícia, a gente teve uma conversa outro dia que transcendeu a nossa conversa. Porque, ao final das contas, se a gente pensar, nós somos seres humanos conectados, inclusive, como o nosso ser divino que mora, né, em cada um. Existe aí dados, inclusive, de neurociências, que é uma área que eu estudo, uma área que eu desenvolvo, né? Então, também somos divinos e é bom olhar para isso, porque quanto mais a gente entender que a pluralidade, a humanidade é o caminho, mais rápido a gente vai chegar nesses futuros melhores que a gente deseja. A gente quer para os nossos filhos, a gente quer para a nossa família. Por que a gente não quer para todos? Mas então, eu acho que, por exemplo, essa coisa eu super concordo, mas eu acho que o que a Vânia falou, as empresas, a gente precisa olhar para o lado do negócio, porque a empresa, né, que ela é formada de indivíduos, e óbvio, quanto melhor forem os indivíduos, melhor a gente vai ter, né, empresas. Mas hoje eu acho que como a gente precisa realmente de uma mudança muito urgente, né, a gente tem que olhar para o lado do negócio. Tem que olhar que líderes diversos tomam melhores decisões, líderes diversos, pessoas diversas conseguem ter mais criatividade, mais inovação, né? Então uma soma de experiências, de jornadas, multiculturalidade. Exatamente. Isso é força. Quando se conecta com criatividade. Pessoas que leem o mesmo jornal, que assistem os mesmos canais. Que frequentam a mesma universidade. Que, essas pessoas não vão conseguir ter, né, uma pluralidade de informação, de ideias, e isso vai prejudicar, por exemplo, a inovação, a criatividade. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para o lado do negócio, mostrar muito para as empresas que, financeiramente, né, se ainda não é o lado humano, mas financeiramente faz sentido investir em diversidade, né? A gente vê empresas aí que erraram feio em campanhas de propaganda, né? E que tiveram um problema reputacional que é difícil de você... Às vezes irreversível. Irreversível, às vezes. Então, será que se não tivesse uma liderança ali mais diversificada, aquela campanha sairia? Boa. Provavelmente não. Ótimo ponto. Né? Ótimo ponto. Ótimo ponto. E a gente poderia ficar aqui horas. É véspera de feriado, lembrando. Elas estão aqui comigo. Eu estou, né, grata, honrada com essa conversa aqui maravilhosa. E eu vou entrar aqui, já indo para o final, em algumas mensagens e depoimentos para a gente sentir um pouco a mudança que o Líder Negra está provocando. Então, eu trouxe uma pergunta de uma querida que é parceira aí da Vânia, da Patrícia Nascimento, da Tertu, que é a Shayla Silva, CEO da SHC Contábil. Shayla, nossa gratidão por enriquecer a nossa conversa aqui, o nosso debate. O que a Shayla traz? O que vocês diriam para uma mulher negra que está ouvindo agora, cheia de potencial, mas ainda duvidando se esse programa é realmente para ela? 5ª edição começando agora, inscrições abertas. É super oportuna a pergunta da Shayla. Começa então, Paty. Eu diria para não perder essa oportunidade. Seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. E realmente é um momento de mudança. Tá? Existe um cenário todo que está acontecendo, como a Vânia falou, que agora não se fala mais de diversidade, as empresas estão deixando de... Não importa. Não importa. Eu gosto disso. Não importa. Sigam, porque este o seu foco, é o seu momento de fazer essa virada na sua carreira. Bravo. E nós estamos aqui. E é a sua melhor estratégia. Apoiar
e suportar isso. Muito bom, Então, muito lindo. é isso que eu digo. Posso passar para a próxima? São 2 depoimentos. Tertu, guarda o lencinho aí, mas deixa ele à mão. Aqui do lado. Sempre. Eu vou falar aqui da Michele Koguta, coordenadora jurídica, que é uma querida, também mentora do programa, né? Eu a conheci no programa, é uma mentorada do programa, querida. Ela diz: entrei no programa Líder Negra como advogada sênior em busca do meu primeiro cargo de liderança. Como muitas mulheres negras no ambiente corporativo, eu subestimava o meu potencial, apesar da minha experiência. Pergunta da Shayla agorinha, né? O programa mudou minha jornada. Através das mentorias e da rede de apoio, aprendi a reconhecer o meu valor e a comunicar minhas conquistas com confiança. Atenta para isso, gente. O Líder Negra me ajudou a enxergar uma profissional incrível que eu sempre fui. Hoje, como coordenadora jurídica, vejo como o programa foi fundamental para a minha ascensão. Mais que uma promoção, ganhei consciência do meu papel como agente de transformação e tenho orgulho de abrir caminhos para outras mulheres negras em espaços de decisão. É sobre isso. Tertu, Vânia, Nascimento. Que linda, Michele. Lindo depoimento. Gratidão. E eu deixei por último a Gisele Teodoro, que é uma querida aqui da área de FP&A, analyst, da área de finanças, planejamento financeiro, trabalha com orçamento, trabalha com controller, né? Admiro muito a Gisele, mas a Gisele eu tenho que contar um pequeno caso aqui, por onde eu me conecto com ela. Vou ao depoimento da Gisele. Que honra poder mandar essa mensagem para vocês, Vânia, Tertu e Nascimento. Sem esquecer da Adriana Passos também. Começo essa mensagem com um grande obrigada pelo resgate da nossa essência e por acreditar que existe uma potência dentro de cada mulher selecionada em todas essas edições do Líder Negra até agora. O Líder Negra, sim, nos orienta, empodera e nos transforma de uma forma que é perceptível e sem fórmula mágica e caminhos curtos, com dedicação e muito incentivo à busca de conhecimento, sem contar o aumento do nosso capital social, networking, linda. E aproveitando que logo inicia mais uma turma, teremos novidades para a próxima edição? Linda, né? Gisele é uma das mentoradas que participou de uma palestra minha sobre carreira e sucesso na edição do ano passado. E ela me marcou muito, porque ao final da palestra ela me mandou uma mensagem, gente, via LinkedIn, dizendo o seguinte: eu tenho aqui, eu tive um forte impacto com a sua palestra. Depois dessa palestra, que era realmente, né, como que a gente se redesenhava, inclusive do ponto de vista das nossas competências humanas e digitais, inclusive fazendo todos esses reforços, competências técnicas e digitais, ela trouxe a seguinte frase: eu tenho um divisor de águas, Ana, e você foi muito importante por algumas falas que você me trouxe nessa palestra. Guarda esse tempo, guarda esse momento. Um tempo depois, no programa Conexão Mulher, Gisele me aparece lá no programa distante, onde a gente mora, Rio de Janeiro, de onde ela é, os 2 bairros, e a Gisele me surpreende. Ela disse: eu vi a chamada no Instagram e eu queria estar aqui com esse programa, com você, entendendo e bebendo um pouco mais dessa fonte. É sobre isso. Sim. Às vezes a gente não tem ideia do impacto que a gente gera nas pessoas, né? Falamos isso ontem, Éder e eu aqui também gravando, falamos isso. E é impressionante o que a gente pode fazer pelo outro. Sim. É impressionante. Então, meu beijo para a Gisele, obrigada, gratidão. Gratidão a vocês, né, por esse programa maravilhoso. Eu estou indo para o encerramento, cheia de energia aqui, pulsante, né, Vânia? Não tem como não. E vou pedir para que vocês deixem aqui uma mensagem. Eu gosto sempre de apontar para o futuro. O que vem depois? O que vem depois
nas jornadas de vocês, já falaram tantas coisas lindas dos passos de vocês, e vocês inspiram muita gente, inclusive a mim, vocês sabem disso. O que vem depois na jornada da pessoa de cada uma de vocês e do programa Líder Negra? Essa visão de futuro. Vocês fiquem à vontade para olhar para a câmera, eu vou falar aqui no nosso café. Então, eu acho que, olhando para o futuro, eu acho que o Líder Negra vai continuar abrindo portas, né? A gente ainda precisa abrir muitas portas. Eu hoje me vejo também uma pessoa olhando o meu futuro, abrindo portas. Lindo, lindo. Então, quando a gente começa a pensar que a jornada de liderança, principalmente para a mulher negra, é uma jornada exaustiva. A gente precisa se provar 10 vezes mais, a gente precisa entregar 10 vezes mais. Então, é uma jornada exaustiva. E o que eu vejo para o futuro é cada vez mais conexão, cada vez mais rede de apoio, cada vez mais lugar de descanso, sabe? Bacana. Onde a gente possa falar, cara, hoje, o dia foi terrível. Então, eu encontro um lugar e encontro pessoas que entendem o meu dia a dia, que entendem a minha história, que entendem de onde eu vim, que entendem todo o sacrifício que eu faço, né? E que eu posso chegar e falar, me ajuda, né? Me apoia. Eu vejo isso. Lindo. Eu vejo isso para o futuro. Mais conexão, mais rede de apoio, mais as pessoas entendendo quem elas são, o potencial que elas têm e não duvidando de maneira nenhuma que elas podem ocupar espaços que antes elas nem imaginavam. Ótimo. Que lindo, Tertô. É assim que eu vejo o futuro. É um futuro preto, de mulheres pretas, ocupando muitos lugares. Que elas desejem e elas mereçam. Total. Falando um pouquinho sobre futuro, a gente está vivendo um momento de transformação. Eu acho que é isso. O mundo está mudando. Talvez algumas coisas para as melhor, outras nem tanto. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que esse movimento do Líder Negra, ele não vai parar. Ele é muito maior do que eu, Nascimento, Tertô, Vânia Neves e tantas outras pessoas que fazem parte do Líder Negra. Ele é muito, muito maior que nós. Ele é um movimento que, como a Vânia sempre falou, o Líder Negra ele foi criado para exponencializar. E uma vez que a gente deu início a essa jornada, não tem como parar, independente do que aconteça. Hoje as empresas, por conta do que está acontecendo no ambiente externo, não estão mais tão engajadas, talvez, em falar sobre diversidade, inclusão, equidade, mas isso não importa. O que importa é que esse movimento começou. O que importa é que os inconformados estão aí. O que importa é que nós somos protagonistas da nossa carreira. E o Líder Negra e tantos outros movimentos, eles estão aí justamente para provar isso. Eu lembro que quando nós começamos a discutir na criação do Líder Negra, qual era o nosso objetivo, qual era o nosso propósito, um dos objetivos que nós colocamos é que nós queremos não apenas reagir ao racismo estrutural, à solidão corporativa, como eu coloquei, a aumentar o número de mulheres negras em cargos de liderança, porque infelizmente ainda somos minoria, ousa dizer a minoria da minoria. Isso está mudando, mas a gente ainda tem uma longa jornada pela frente. Mas eu lembro que um dos nossos objetivos é mudar a realidade afro-brasileira. E é isso que nós estamos fazendo. É para isso que o Líder Negra foi criado e é por isso que é tão importante reforçar que o Líder Negra, ele é muito maior que todas nós, mas
ele é feito por nós. Fala, Nascimento! Futuro. Realmente um futuro que já é um presente para mim hoje, que é uma realidade. A diversidade hoje ela já é uma realidade. A gente não vai mais fugir disso. Não tem como mais. Voltar atrás. Só avança. Não vai voltar atrás. Só avança, Não vai né? voltar atrás. Avança para o bem, de uma forma inteligente, De uma forma respeitosa. contínua, frequente, real. Então, assim, esse é o futuro. O futuro, ele é de vez. Ele é o futuro de uma economia colaborativa. Ele é o futuro de uma economia criativa, onde as pessoas realmente, como a Tertu falou, elas colocam as suas potências e elas são valorizadas. Elas são valorizadas pelos colegas, elas são valorizadas pelas empresas, elas são valorizadas pelos familiares, pelos amigos. Então, está todo mundo ali colaborando, contribuindo, para que depois, né, tudo que todo mundo recebe seja devolvido Perfeito. e para o universo, né? Perfeito. E a gente vai tendo essa troca. Para mim, isso não tem mais volta. É um caminho sem volta e ele está seguindo, ele está acontecendo. Se tem alguns movimentos que estão contra isso, eles vão arrefecer porque esse avião já decolou, esse foguete já está lá, ó. Porque a mudança já está avançada, ela está acontecendo e a gente tem um papel aqui, as nossas vozes, a nossa intenção de fazer com que ela cresça cada vez mais Exatamente. nessa linha inteligente, né? E o líder negro ele vai continuar assim. Maravilhoso. Intencionalmente, ano após ano. Crescendo e se expandindo. Crescendo e expandindo pessoas. avançando e encontrando novas pessoas que Lindo. ainda não estão nesse movimento, não estão acreditando. Novos em si, aliados, parceiros. novos aliados, parceiros, e a gente vai. Lindo! Vânia Neves, ela já Bom, se emocionou daqui, é. dali, as 3, já as 4 Eu já acho aqui. que eu vou lembrar de uma tia minha, que a tia de Nora, que ela um dia falou para mim: minha filha, não tem almoço grátis. Então, dentro dessa jornada, né, da mulher preta que a Tertu colocou, né, do que não vai mudar mais, eu acho que uma coisa, para mim, é muito clara, de tudo que a gente viveu nesse histórico todo até hoje, o que a gente ainda vai. Nada do que derem para a gente é grátis. E nada do que a gente consegue alcançar é sem esforço. Perfeito. Então, o que a gente quer é reforçar no Líder Negra, e eu fico muito feliz quando eu vejo cada depoimento como esses que você trouxe e outros que a gente vê, e também fico feliz quando eu vejo iniciativas das próprias líderes potencializando e ajudando a outras mulheres. Então, aquele movimento exponencial, que era a minha primeira ideia, ele, de alguma forma, ele já acontece hoje quando você cria a sua... Qual é o nome? Iniciativa Conexão Conexão Mulher. Quando uma outra líder cria qualquer outra iniciativa. Então, além do que a gente está fazendo, e a gente, há 2 anos, a gente começou a fazer uma pergunta para elas sobre o número de pessoas que elas estão impactando após o Líder Negro. A gente não teve 100% das respostas, mas até onde a gente viu ali, tinham 500 pessoas. E nós formamos 137. Então, é aquilo que você falou. É um movimento exponencial de colaboração e de apoio e de rede de suporte para que as pessoas se desenvolvam. Perfeito. Então, daqueles 3 pilares, o elemento humano é o que cada um de nós pode fazer para transformar. Eu fiquei emocionada quando você leu o depoimento que falou que o Líder Negra, né, ele orienta, empodera e transforma, porque é esse o nosso objetivo. A gente orienta, mas o empoderamento ele é individual e a transformação também. Perfeito. E a gente tem visto isso. Sim. E eu acho que a gente vai ver muito mais. Certeza. Então, a gente, na 5ª edição, sim, vamos fazer algumas mudanças, melhorias. A gente, todos os anos, a gente reforça a grade, a gente vai no Fórum Econômico, a gente vai ver o que está acontecendo. Então, a gente vai potencializar, sim, o que a gente puder de melhor, mas a grande rede que a gente cria
é que potencializa toda essa Total, força do movimento, total. que é o Líder Negra. Total. Então, para quem está assistindo o seu podcast, se não se inscreveu ainda, Corra, se Fica a dica. inscreva. fica a dica. Esse Até o dia programa 30. é para você. Esse programa é para você, Lindo. né? Lendo todos o regulamento que Claro, a gente tem claro. um critério inicial para entrada, mas a gente acolhe, a gente acompanha. E a gente tem uma rede de voluntários que também, como a Shayla, que ela representou todas as outras, e você também, Todas. é que fazem com que a gente coloque isso para frente. Só nós, só a minha ideia não teria ido, e só nós 5 também não, né? Nós 4 também não. Então, essa rede toda Que aqui. lindo. E sabe o Faz que eu expandir. acho mais legal, Ana? Que essa conexão, essa interação, ela não termina quando termina a edição A do edição. Líder Negra. Então, assim, o que a gente vê, né? Porque, por exemplo, a gente fez 2 anos, já é o 2º ano que a gente faz um encerramento presencial em São Paulo, faz um encerramento híbrido, né? E a gente vê pessoas que vieram da primeira edição, sabe? Que ainda estão se conectando com o trabalho, com o projeto, com as outras maravilhoso. edições. Apoiando. Então a gente vê, é tão legal que a gente vê amizades que surgiram Legal, dentro do legal. Líder Uma Negra, que continuidade, viraram um amizade para a crescimento. vida, né? Pessoas que se encontram, que agora tiram férias juntas, que então assim, Isso é conexão, é uma conexão tão maravilhoso. grande que isso não se perde. Isso não se Ao perde. contrário, né? Ela só se expande, se fortalece. expande, olha, sabe, essa corrente que a gente está formando, esses elos só ficam Maravilhoso. cada vez mais fortes. Então, isso é que é legal. A gente vê ainda, a gente já está na 5ª edição e a gente contacta pessoas da primeira edição, elas vão. Vamos jogar para o futuro, Tertu, a gente falar da 50ª daqui a pouco. meu Vamos Deus. lá, voltaremos aqui. Tá Gente, marcado. aí eu vou estar Tá totalmente marcado. sem filtro. Tá marcado. Porque se eu já não Tá tenho marcado filtro esse hoje, encontro. Alô, você imagina futuro. daqui. Eu gagazinha aqui falando fé pra quem é fé pra quem não pode. Gente, indo aqui para o nosso encerramento, que conversa linda, que encontro. Obrigada. Nossa, obrigada de coração. Acho que a gente fez aqui uma entrega maravilhosa, potente. Ana Conecta, espaço honrado com essas lindas aqui na véspera do feriado. Estou honrada com isso. Então, meu agradecimento a Vânia Neves, Patrícia Nascimento, Patrícia Tertuliano, Adriana Passos, a todas as mentoradas, mentoras, quem faz parte, dos palestrantes, quem faz parte, os seus parceiros, os parceiros. É um movimento lindo que eu tenho muito orgulho de participar, fazer parte. E tenho ideias para levar para a Vânia, para as meninas. Com IA, ela já tocou ali na IA, também tem alguns modelos que eu estou criando, acho que a Patrícia já sabe um pouquinho. E eu quero apoiar também na construção dessa novidade, das novidades, né? Então, gratidão. Fica aqui um fechamento cheio de vontade para mais conversa. E que a gente tenha mais conversas lindas com essas lindas e com outras pessoas aqui no espaço. Acompanhe a gente, segue a gente no canal, vem com a gente. Até a próxima.